Moshe jamais disse, eu e o Pai somos um. Eu e Hashem somos um. Aquele que não vem por mim, né, não pode ir até o Pai. Moshe não disse isso. Moshe passou toda a sua vida ensinando e praticando a Torá. E é justamente esse o papel do Mashiach. Mashiach tem que chegar ensinando a Torá e vivendo ela. E não fazendo transgressões ou arrumando deturpações e discussões e agressões. Então, é uma série de contradições. Uma hora diz, não diga a teu irmão raca, né? Não ofenda, isso é errado, que aí você se torna digno do inferno e etc, etc. E depois, posteriormente, ele chega para os perucinos fariseus, chamam eles de raça de víboras, sepulcros caiados, ofensas atrás de ofensas. Mas não são irmãos. O próprio Yeshua, ou Jesus, não tinha práticas farisaicas. E como é que ele ataca os fariseus, sendo ele da mesma linhagem de entendimento sobre as questões da cultura daquele período? E da halahá? Tem alguma coisa errada. Então, contradições atrás de contradições. Então, no meu entendimento, não só isso, eu estou falando aqui superficialmente sobre alguns pontos, mas não tem como ficar nesse caminho, não tem como achar que esse transgressor, né, simplesmente, ele morreu por mim, pelos meus pecados, mas as gerações que dizem crer nele, historicamente comprovado, a igreja foi a que mais matou no período medieval, foi a que mais perseguiu. O sistema de divulgação da fé romana, apostólica romana, foi violento e sangrento. Muitos morreram, principalmente o povo judeu, que sentiu na pele isso. E agora, simplesmente, depois de um período muito grande, de toda essa vivência, de todos esses males feitos, alguém vem e diz, não, aquele lá é o Mashiach. O que você passou, você merecia. Como eu vejo, já passei por isso, por pessoas dizendo que vocês judeus mataram o mestre, mataram Jesus. E você ser xingado na rua, a pessoa te ofender e você ficar olhando assim, nossa, que é isso? Esse mesmo sentimento daquele tempo ainda está presente em nossos dias. Então, eu não posso, de consciência e sabendo as verdades que sei, eu não falei tudo aqui, não dá para falar tudo, é muita coisa, é muita coisa. E aí aparecem os oportunistas que se vestem de líderes judeus, que se adotam os termos rabino, rav, para justamente tentarem se identificar como parte do povo de Israel, mas com aquela mesma prática do sistema religioso de outrora, do passado, aquele sistema que usa a fé de forma mercadológica para vender seus produtos. Eu vi parece que um módulo só de estudo desses grupos messiânicos, R$449, um módulo. Você com esse dinheiro paga um curso completo com um Rav que eu conheço, que ministra estudos no YouTube. Ele tem o seu canal de instrução. Eu não estou autorizado a falar o nome dele aqui, mas você paga praticamente o curso dele completo com esse valor. E lá no outro está cobrando por um módulo R$449. Quer dizer, é um conceito mercadológico, é um conceito de se aproveitar dos incautos para tirar deles algum lucro, alguma vantagem. E aí fazem exorbitantes apresentações com vestimentas, imitando até mesmo alguns lugares em que o povo de Israel
os judeus frequentam, tentando passar uma similaridade, né, com uma boa aparência, para dar a entender, não, isso aqui realmente veja o luxo, veja a beleza do que está sendo apresentado. Isso é um engano, e é justamente esse espírito de Nimrod, de Babel, que estamos vendo crescer cada vez mais neste mundo. E aqui no Brasil, na América Latina, pegando também os países de língua hispânica, tem muita coisa assim. Lamentavelmente, mas tem. Queríamos que não fosse assim, queríamos que a Torá se estivesse espalhando, e a Torá está se espalhando. Queríamos que tivesse mais grupos de estudos, estudando Torá, vivendo Torá, propagando a Torá, sendo pessoas procurando se converter ao judaísmo, ou Bnei Noah, ou grupos de estudos familiares, o que é louvável. Mas nós não temos isso. O que estamos tendo ainda, infelizmente, os sobreviventes de um sistema religioso antissemita, anti-Torá, completamente avesso àquilo que é judaico, tentando, de alguma forma, sobreviver neste mundo e se colocando como âncoras de redenção, como líderes espirituais que vão levar o verdadeiro caminho. E o próprio povo do livro, o povo da Torá, o povo judeu, dão a entender que não conhece seus próprios escritos, que não conhece a própria Torá, que são os ignorantes, porque eles não têm o Espírito Santo. Absurdo, absurdo. E os escritos de Shaul HaShaliah, do tal apóstolo Paulo, são uma aberração contra a Torá e contra o povo de Israel. E ali o que mais tem ali é conceituando Jesus como um Deus, como uma divindade. Por isso que o povo judeu foi perseguido, porque não aceitou isso. Nossos sábios não aceitaram isso. E assim tem sido os nossos dias. Por isso eu peço a vocês, procurem acompanhar professores judeus, rabinos, que aí estão no YouTube, nas redes sociais, no Facebook. Procure acompanhar, tenha paciência. Eu muitas vezes, por teimosia ou por ansiedade, acabava tomando uma decisão errada, às vezes baseada em emoções. E boa parte das pessoas que ficam voltando ao conceito de acreditar que Yeshua é o Mashiach, que Jesus é o Mashiach, o Messias de Israel, é fatores emocionais, é um déjà vu, entendeu? Que mexe porque se sente às vezes rejeitado por não estar sendo abraçado pelo outro lado. Mas quem tem que abraçar você é Hashem. E você tem que entender que você não está servindo a sinagoga, você não está servindo ao rabino, você está servindo a Hashem. A sinagoga é um meio. O rabino é um instrutor. Mas o fim, o propósito maior disso tudo é Hashem. Sempre será Hashem. Não tem outro caminho. E a Torá, ela nos dá o caminho da retidão para a gente permanecer nele e viver de acordo com os princípios sagrados. Então hoje eu estou aqui declarando para vocês que eu não tenho como crer e ter fé de que este personagem apresentado no NT seja o Messias de Israel. Mas não tem como. E se você acha que eu estou falando alguma sandice, alguma loucura, vai estudar, vai ler as fontes. A sabedoria da Torá, escrita da Torá oral e de nossos sábios, são tão elevadas, tão profundas. Como é que você pode achar que uma pessoa que viveu a vida toda dentro do cristianismo tenha condições, agora se mostrando como líder judeu, crendo em Jesus, de que ele é mais sábio e tem mais autoridade para falar da Torá, das coisas sagradas, do que o povo judeu, do que uma autoridade rabínica reconhecida? Não tem como. Esse pessoal não sabe o que está fazendo. Eles querem permanecer como pessoas de grande importância, assim como Nimrod foi no passado. E Edom tem esse espírito
Como é que você vai praticar a Torá com idolatria? Ah, mas o cidadão ele é versato na língua hebraica, ele é hábil no aramaico, ele fala inglês, ele fala russo, mas aí tropeça com tudo quando vai para a idolatria. Cai com o queixo no chão, de forma massiva, só pelo fato de mencionar idolatria. Cânticos, louvores, adorações, serviços são feitos a Hashem. Não é feita a anjo, não é feita a montanha, não é feita estrela, não é feita a homem. É feita a Hashem. Então tudo isso tem uma fonte, e a fonte é o povo de Israel, a fonte são os sábios de Israel, os rabinos, os profetas, a Tanar, os tanaítas verdadeiros que trazem a efusão desta realidade. E não algo fora disso. Então fujam dessas pessoas. Fujam dessas pessoas que transformam a sua sede, a sua necessidade espiritual em um mercado. Parem de comprar bebida não kasher. Parem de consumir alimento não kasher. Ainda que haja mistura de coisas sagradas, cuidado, porque isso não vem de fontes verdadeiras. Aquele que fala pela Torá fala por Hashem. Aquele que fala pela Torá se mantém na Torá e não na idolatria. E nem traz literatura estranha para confundir, principalmente uma literatura sentimentalógica que vai sentimentalista, que vai mexer com sua alma. Como esses filmes, como literatura. Agora tem um filme aí, acho que chama-se The Rose, eu cheguei até a falar na época sobre isso. Eles estão usando isso, mas percebo que até os próprios artistas que fazem parte do elenco estão ali de brincadeira, não levam nem muito a sério. Eu cheguei a ver algumas entrevistas, quando eles estão ali filmando, não há uma seriedade naquilo ali. Aquilo ali é justamente para ganhar um espaço, uma área que estavam perdendo. Porque as pessoas estão descobrindo a verdade da Torá e estão ficando desinteressadas desta literatura fantasiosa do NT. E você gostando do que eu falo ou não, essa é a verdade. Se você acha que estou mentindo, pesquise, estude e descubra a verdade. Tá bom? Shalom, que a Hashem seja contigo e a luz para o nosso caminho. Shalom.